Bem, amigos, vocês lembram daquela antiga propaganda de um comercial de sutiã que dizia que o primeiro sutiã a gente nunca esquece? Pois é. A primeira derrota do ministro Alexandre de Moraes também, eu acho que ele nunca vai esquecer. Porque o ministro sempre esteve acostumado a dar as cartas. O ministro sempre esteve acostumado a ganhar todos os embates em que ele protagonizou. E agora a gente está vendo que a primeira derrota do ministro de fato aconteceu e foi uma derrota acachapante. Porque simplesmente a juíza americana lá do estado da Flórida disse que nem o Rumble e nem a Truth Social, a rede social do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, precisam seguir as ordens do Moraes nos Estados Unidos, porque simplesmente o ministro não seguiu os trâmites legais. Bom, isso a gente já sabia, a gente já tinha batido nessa tecla aqui várias vezes, tanto eu lá no meu canal de Red Pill, quanto a galera aqui da Auriverde várias vezes comentaram sobre isso, os trâmites legais e a importância de segui-los. Só que o ministro deu de ombros, simplesmente, para o Tratado de Assistência Mútua, a Convenção de Haia e o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal. Ou seja, 3 acordos internacionais que o ministro simplesmente rasgou e jogou no lixo. Mas ele percebeu que a justiça americana não é a justiça brasileira, a qual ele é um dos representantes máximos, aonde ele manda e desmanda e o que ele diz é lei. Lá não. Além dele ser réu, isso mesmo, meus amigos, o ministro é réu, sentará no banco dos acusados, no banco dos réus, em 2 ações lá nos Estados Unidos. Essa, como eu disse, foi a primeira derrota. Acredito que outras muitas mais virão, porque a gente sabe como é que o ministro tratou as Big Techs, como o ministro tratou os cidadãos americanos e as consequências que isso poderão ter, evidentemente. De qualquer jeito, quando o ministro simplesmente envia um e-mail do Brasil para uma empresa americana, sem passar por esses acordos e esses tratados que eu mencionei anteriormente, ele está dando um bypass, ele está simplesmente pulando a justiça americana. Por que será, né? Será que é porque ele, na cabeça dele, ele achava que se ele cumprisse o rito, que se ele fosse pelo caminho correto, a justiça americana não iria acatar, como não acatou agora? Pois é, ministro, antes tarde do que nunca, né? A justiça prevaleceu. Não adiantou o senhor querer mudar as regras do jogo, não adiantou o senhor querer impor a sua vontade, porque no mundo civilizado as regras são para serem cumpridas. E o senhor não cumpriu e já tomou a primeira porradinha. Como eu disse, a primeira, porque outras virão. Evidentemente que uma parte podre da mídia, da velha imprensa, noticiou isso como se fosse uma vitória do ministro. A Daniela Lima disse: juíza recusa liminar da Rumble contra o ministro. Só que ela não explicou por quê. Como sempre, essa senhora que presta um desserviço gigantesco para o jornalismo brasileiro, ela se apegou no fato da juíza, de fato, não analisar a liminar, porque ela falou, não tem o que analisar. O cara não cumpriu o rito, o cara não cumpriu as regras. Então, é nulo todas as decisões dele. Ou seja, todos os perfis que o ministro mandou derrubar nos Estados Unidos vão voltar. Todos os perfis que estavam bloqueados, desmonetizados, etc e tal, são palavras ao vento. A determinação dele não vale absolutamente nada. E bom, é isso. A gente agora aqui aguarda, porque hoje talvez tenha uma outra derrota para o ministro lá na Câmara dos Deputados, né, do Capitólio, porque será votada uma lei em que poderá aí sim impactar diretamente na vida do ministro, aonde ele pode perder o visto americano e talvez até ter os seus bens congelados. Isso é hoje. Então, meus amigos e minhas amigas, preparem as pipocas, se aboletem aí no seu sofá, na sua cama,
no seu troninho, aonde você estiver, porque o dia hoje promete fortes emoções para um lado e para o outro. Aguardemos, porque eu acho que passará lá na Câmara dos Estados Unidos, na CCJ de lá, essa lei que poderá impactar diretamente na vida do ministro. É isso. Por enquanto a gente vai ficando por aqui. Uma derrota ontem, talvez hoje já tenhamos a segunda. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Eu fui.